Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichran e vamos iniciar aqui uma série de vídeos para cumprir o edital da disciplina de Física da Petrobras. Veremos cinemática escalar, dinâmica, mecânica dos fluidos, entre outros assuntos muito interessantes. Então vamos lá? Olá pessoal, estamos iniciando a aula 011 com o tema cinemática escalar. Bom, esse exercício ele trata basicamente da colisão entre dois trens que aconteceu na Grécia, entre as cidades de Atenas, Tessalônica e Larissa. Larissa foi o ponto da colisão. Então, um deles saiu de Atenas em direção a Tessalônica e o outro saiu de Tessalônica em direção a Atenas e colidiram em alguma parte entre os dois caminhos dessa região chamada Larissa. O problema, eles nos fornece as velocidades de cada trem. Um deles andando a 120, o de Atenas a Tessalônica e o outro a 149. O nosso objetivo, então, é calcular a partir de quantas horas levou para eles colidirem, uma vez que um saiu de Atenas, com quantas horas houve a colisão, e o outro, em que local, a outra pergunta é em que local desse ponto entre as duas cidades houve a colisão, nessa cidade chamada Larissa. Então nós vamos acabar descobrindo no item 2 qual a distância, né, entre Atenas e Larissa. Bom, temos dois trens, o trem A e o trem T. A eu denominei porque saiu de Atenas e T eu denominei de T por conta que saiu de Tessalônica. Como eles andam com velocidade constante, como diz ali no texto, eu coloquei as equações do movimento retilíneo uniforme para cada trem. Coloquei o rótulo A e T para indicar o respectivo trem. Estamos, portanto, trabalhando num problema com MRU. SA é a posição final do trem A. Isso é importante, a gente vai acabar descobrindo qual é a posição final. E ela tem que ser igual à mesma posição do trem T, o trem que saiu de Tessalônica. Então, eles acabam batendo no mesmo lugar. Pede-se também o tempo que levou até a colisão. Bom, você não precisava desenhar para fazer esse exercício uma figura tão bonita quanto essa, mas aqui é para a gente ter o aprendizado de uma maneira mais qualificada, tá? Então tem os trens que saíram de Tessalônica e a distância entre as cidades é 580 quilômetros. Então nós vamos considerar a posição inicial do trem A, 0. Ele parte da origem. Em que posição da estrada os trens irão colidir? Essa pergunta é muito importante. Você define uma linha de origem, de orientação. Então, para cá, para a direita, o sentido é positivo. Então, nós temos, no caso que o problema nos deu as duas velocidades, e nesse problema, a velocidade do trem que vai da direita para a esquerda, do trem que saiu de Tessalônica, ela é negativa, por conta que nós fizemos que todo o caminho positivo é da esquerda para a direita. Você poderia fazer o contrário, mas eu optei por este. Então, a velocidade tem que ser colocada não mais 149, mas menos 149 km por hora. Muito bem, onde está a posição final? Em que trecho do caminho? É ali que a gente precisa achar. SA é igual a ST. A posição final do trem A tem que ser igual à posição final do trem T. É assim que a gente começa a resolver o exercício. E, obviamente, deve estar à esquerda do ponto médio. O ponto médio é 290, que é a metade de 580. Vai ter que estar. Por quê? Porque o trem VT, né, o trem que saiu de Tessalônica, ele é mais veloz. Bom, eu escrevo as duas equações para os dois trens. S é igual a S0 mais VT, que é a equação do movimento retilíneo uniforme, e uso os rótulos, né, para indicar que trem que é. Bom, a partir daí, eu vou tentar descobrir a posição final do trem, dos trens, onde eles colidem. Tá? Então, eu vou igualar, para resolver esse exercício, você iguala o lado esquerdo de cada equação. Você diz que a posição final do trem A é igual à posição final do trem T. Muito bem, e o lado direito, então, de cada equação vai ser igual. Então, eu vou colocar aqui o lado direito de SA igual ao lado direito da equação de ST. A partir daí, eu já estabeleci que o S0A é 0, né? A origem é ali em Atenas, e o S0T é 580. Tenho as velocidades, eu posso achar o tempo. Eu sei que S0A é 0, cada velocidade foi dada,
Agora eu vou fazer o cálculo do tempo de colisão, que é o item 1, que é para você dizer se é certo ou errado. Muito bem, vai ficar o quê? VA, que é 120, vezes T, é igual a 538, que é S0T, menos 149, que é a velocidade do trem, T, vezes T. Resolvendo isso para T, passa o T para o lado esquerdo, né? Vai ficar mais 149. E você acha 269T igual a 538, que esse 269 surgiu da soma de 120 mais 149, dá 269. Portanto, o T ele é igual a 2 horas. Viu que problema interessante? Maravilhoso, você consegue calcular, sabendo as velocidades, quantas horas eles levaram para ocorrer, quantas horas levou para ocorrer a colisão. Então, como responder à pergunta do item 1, se é certo ou errado? Problema estilo CESP-UNB, problema típico de prova da Petrobras. O acidente ocorreu 2 horas após o trem A sair de Atenas. Ocorreu 2 horas após o trem A sair de Atenas? Isso está certo. Então você põe um X ali no C. Continuando. Se você está gostando, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui vem a propaganda, né? Continuando. Nessa parte agora é calcular o local onde ocorreu a colisão, a posição final. As duas posições, SA e ST, são iguais. Então, tanto faz você calcular SA ou ST, que tem ambos colidiram de frente no mesmo local. Então, eu sei que S0A é 0, ele parte da origem, e a velocidade dele é 120. Se eu usasse, só uma observação, se eu usasse para SB, eu ia chegar no mesmo resultado, tá? Muito bem, então eu sei que o tempo é 2 horas. Então eu sei as 3 variáveis que estão do lado direito de SA, então é só fazer a multiplicação e depois o resultado somar. É 0 mais 120 vezes 2. 120 é a velocidade e 2 é o tempo. Então a posição com que ocorreu a colisão foi a 240 km de Atenas. Então o local onde ocorreu a colisão fica a 140 km de Atenas? Não. Esse item está errado, não é 140, nós calculamos 240. Bom, pessoal, nos próximos vídeos nós vamos ver equações da cinemática envolvendo não só velocidade constante, mas também movimentos acelerados, queda, tiro de canhão e movimento de fluidos, que a Petrobras exige muito, né, em mecânica dos fluidos, movimentos que há aceleração, né? Então a gente tem aqui as equações do movimento acelerado, tá? Do movimento uniformemente variado, que é o S é igual a S0 mais VT mais meio de AT2, V é igual a V0 mais AT, e a equação de Torricelli que permite calcular exercícios em que não é fornecido tempo, muito usado na perícia criminal para calcular a velocidade do ônibus até parar. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, você pode fazer comentários também pedindo exercícios, tirando dúvidas, e a gente pode caminhar junto nesse diálogo. Um abraço a todos e até mais.